José Arnaldo Gomes, engenheiro da Diretoria de Controle de Poluição Ambiental, CETESB, e André Luiz Saraiva, vice-diretor de Meio Ambiente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, são os convidados de hoje para o bate-papo com Heródoto Barbeiro. As pessoas muitas vezes trocam baterias de carro. Sim. Né? Aí a bateria de carro, você vai lá, olha, a bateria custa tanto, mas se você me devolver a sua, custa menos. Isso. Tem valor aquela bateria do carro já usada? Claro. O Brasil não produz o chumbo primário, ele só produz o chumbo secundário, o chumbo de sucata. Então, por causa disso que a bateria automotiva tem um valor agregado e que dificilmente você joga fora uma bateria. Né? Então, ninguém descarta a bateria de carro? Não, dificilmente. Aquilo tudo é usado? Tudo é reaproveitado, né? Volta para produzir nova bateria. Nós vamos falar de pequenas baterias, então, essas principalmente de... Essas baterias ou recarregáveis, tipo telefone sem fio, ou dessas baterias que a gente chama normalmente de pilha. A resolução, que é a legislação específica sobre o assunto que trata, que é a 257, ela dividiu em dois grupos, né? As pilhas que contêm chumbo, cádmio e mercúrio, que essas têm a sua disposição adequada e tem que ter o recolhimento específico. E as pilhas normal do uso comum, que as pilhas que todo cidadão tem em casa. Então, como é que eu devo tratar as minhas pilhas? A cartela, no verso da pilha, ela traz todas as informações do comportamento que o consumidor tem que ter com relação àquele produto no final da vida útil. Na própria pilha não está escrito? Não, na pilha tem o símbolo que é universal, que é a pessoa depositando a pilha no lixo domiciliar. Essas são as que eu posso jogar fora? Isso, exatamente. As que não podem jogar fora vêm com um X nesse símbolo. Sei. Okay. Essas, então, eu tenho que devolver para quem? Para o fabricante? Isso. E no site do Ministério do Meio Ambiente tem já todos os postos de coleta. Inclusive, algumas redes de distribuição já do produto também recebem as pilhas em função dentro da logística reversa do próprio fabricante. Que tipo de ação educacional faz as empresas para que possa, por exemplo, ensinar a nós, consumidores, o que fazer com a bateria ou com a pilha utilizada? O Brasil hoje consome em média, o Brasil como um todo, né, vamos falar, 1 bilhão e 200 milhões de pilhas. Por ano? Por ano. 1 bilhão e 200? 1 bilhão e 200 milhões de pilhas. 33% disso praticamente é falsificado. Entram no Brasil por meios que a gente desconhece. É a história que a gente vê na rua, 8 pilhas R$1, 8 pilhas R$1, entendeu? Isso aí, na verdade, não é 8 pilhas R$1. Você tem, em média, através de pesquisas, né, que essas pilhas contêm 80 miligramas de mercúrio, uma pela outra. Então, quando fala 8 pilhas R$1, você está levando aí uma grande quantidade de pilha com esse componente. O que as empresas filiadas à ABINE baniram esse contaminante para que possa ter uma disposição no lixo domiciliar. Porque quando você dá um brinquedo a seu filho, né, eu acho que esse é o grande apelo, você dá 2 brinquedos, você dá o brinquedo em si e o outro brinquedo que é o ato de remover as pilhas, né? Então, se a pilha não tem uma procedência, você está, na verdade, mas e a pilha fabricada no Brasil? Pega soltou na cartela? Não tem uma campanha para ensinar a população? Não, existem várias campanhas que foram divulgadas sobre a pilha, mas o que a gente observa no comportamento do consumidor é a condição social do nosso país, né? Ela estimula esse tipo de comportamento de comércio ilegal, né? Acompanhe agora a segunda parte do bate-papo de Heródoto Barbeiro com André Luiz Saraiva, da ABINE, e José Arnaldo Gomes, da CETESB. 70% são pilhas nacionais. Exatamente. Não é isso? Então, para esses 70%, não tem nenhuma campanha mais decisiva sobre a destinação da pilha? A grande aplicação do produto e a facilidade é criar que, depois de usar da pilha, ela possa ter uma destinação ambientalmente adequada. Então, se você cria a situação dele poder colocar no lixo domiciliar, que é a regra do jogo, você criou a grande facilidade do assunto. O município dispõe de aterro sanitário e isso não leva a problema nenhum. Sei. Né? É uma forma de você trabalhar a imensidão do nosso país, o descarte adequado. André, você acha que é suficiente isso? Eu acho que talvez os fabricantes pudessem fazer um pouco mais de divulgação, porque a gente recebe lá na CETESB muitos telefonemas de pessoas que inadvertidamente retêm a pilha na sua casa, e aí, quando tem um volume grande, ele liga para lá e diz que eu faço com a pilha. Eu falo, mas por que você está recolhendo a pilha? Ah, mas eu não tenho conhecimento. Eu falo, não, mas tem na cartela, mas dificilmente a pessoa lê a cartela, né? Então, eu tenho que muita gente nem sabe o dano que uma pilha é capaz de causar no meio ambiente, se for uma pilha pirata, e tiver lá essa quantidade de mercúrio que você acaba dizendo. Isso. Que é por falta até de informação. Porque é uma informação técnica, vocês concordam? Nós tivemos recentemente no estado do Paraná
no SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e eles utilizaram todo o material didático da ABINI para fazer uma campanha massiva no Estado, né? Tanto que o apelo era muito forte, né? Tinha uma criança, um bebê, próximo da pilha falsificada, e esse cartaz também trazia as informações de como a população deveria adquirir. Que eu tenho que você está mais preocupado com a pilha falsificada, porque ela concorre com o mercado, do que dela ser, vamos dizer, menos segura para o meio ambiente do que a pilha fabricada no Brasil. Eu acredito que se a população se conscientizar do dano, e aí não vou falar só da pilha, dos outros equipamentos, a evasão de divisa que existe por país, claro, entendeu? Sem dúvida. Quer dizer, eu acho porque isso faz parte daquele capítulo dos produtos piratas, não é isso? Isso. Não é? Que atinge uma gama enorme. Mas nós estamos falando, veja bem, de um pirata que provoca um dano não só quanto ele está sendo usado, mas depois dele deixar de ser usado. Não é verdade? É um duplo pirata, não é? Porque depois ele tem esse produto químico que você citar, né, e que vai de uma certa contaminar maneira, o meio ambiente. Pode contaminar. Quer dizer, eu sei também que vocês não têm responsabilidade por isso, não fabricamos isso. Exatamente. Não é verdade, não? Você está trazendo... Nós fabricamos isso, né, então isso não é problema nosso. Nós não fabricamos, nós não apoiamos, né, o cidadão compra e depois ele olha para o fabricante e diz assim, pô, você podia criar uma solução para mim, né? Você acha que ele é tão inocente a ponto, na hora de adquirir aquele produto, ele não sabe o que ele está fazendo? Eu acho não. Uma parte da população não sabe. Eu acho que o apelo é o monetário, né? Monetário, exatamente. É como comprar um CD pirata, essas coisas. Então, mas como é que no final da vida útil nasce a consciência ambiental? Em suma, eu posso entender o seguinte, a ABINI não quer se responsabilizar pelas pilhas que ela não fabricou no final do seu tempo útil. É isso ou não? Eu acho que eu acho que é uma postura... Bom, então quem deve cuidar disso é você. Que representa aqui o Estado. Veja, o Estado, a coleta de lixo é da Prefeitura, então tudo bem, a Prefeitura coleta e ela deve dispor num local adequado. Acredito que... Mas você não chega para ela separado? Não, hoje não chega separado. Né? Como é que ela vai colocar no lugar adequado? Ela tem que colocar o resíduo que ela coleta, o lixo, no local adequado. Tá? Nós estamos falando do lixo de maneira geral, com tudo dentro, né? sem separação. Se você separar, primeiro que quem vai fazer essa logística toda de separação? O município vai implantar? O município, que é o responsável pela coleta, vai implantar uma coleta diferenciada para pilha? Porque lá perto da minha casa tem um supermercado, uma porção de containers lá. Então tem vidro, tem plástico, mas não tem pilha. Não, porque não tem valor. Vamos até falar para o supermercado lá que tem que colocar lá uma pilha. Não tem valor. É por falsificada? Não, ele vende pilha, não vende? Mas não é falsificada. Não, eu sei, mas eu digo, tem que ter um container que tu põe as pilhas aqui. Se a pilha, como diz a própria resolução, que é a carta magna do assunto, que as pilhas que estiverem dentro dos padrões estabelecidos podem ter a disposição direta no lixo domiciliar, desde que o município disponha de aterro sanitário, está todo mundo no caminho certo. Então, tudo bem, mas vocês também têm pilhas que precisam de uma deposição diferenciada dessa, não tem? Essa está criada toda a cadeia dos fabricantes, você pode entrar no próprio site. O que eu faço? Eu vou na loja e devolvo? A loja, os pontos autorizados de comercialização dessas pilhas, elas têm a obrigação de receber. Isso está na legislação. Isso está na legislação. Você vai na loja de assistência técnica que você comprou o seu aparelho. Então, mas para isso não precisaria haver uma campanha educativa para ensinar as pessoas a fazerem isso? Pelo menos nessa área. Mas a campanha está no manual. A pessoa, quando adquire um produto, no manual está lá. Você vai no capítulo específico do manual que trata sobre a substituição ou o descarte, está lá o símbolo, está lá os pontos, está onde o consumidor deve fazer essa troca e essa aquisição. Está tudo isso no manual da pilha? Quando eu compro uma pilha, tem um manual? Na pilha que deve ser coletada, sim. Na pilha que tem o contaminante, ela tem que ter todas essas explicações. Porque a pilha comum, hoje, ela pode simplesmente... Você pode tranquilamente jogar no lixo sem problema nenhum, porque hoje ela está atendendo a legislação. Aquela que não atende, que deve necessariamente ser recolhida, essa está no manual, a explicação de como fazer. Agora, não descarte. Nós começamos falando aqui de bateria de automóveis, dizendo aquilo tudo é reciclado porque tem valor. Isso. Essas pilhas não têm valor? Não tem nenhum material a ser aproveitado ali? Não, o custo para você reaproveitar esse material, ele é algumas vezes maior do que o custo para fazer a própria pilha. Sim. Então, é uma questão de custo-benefício. Claro, você tem pouco benefício ambiental para um custo muito alto. E aqui no Brasil a gente ainda não está nessa fase de ter recurso suficiente para isso, né? Eu acho que a grande receita, no meu ponto de vista, é o cidadão deixar, eu volto a insistir nessa frase, porque é sair do patamar da consciência e entrar no patamar do comprometimento, né? Até quanto eu estou comprometido com essa história. Tá certo. Muito obrigado a vocês pela participação. Obrigado. Muito grato aqui pelos esclarecimentos todos.